Olá, tudo bem com você? Seja bem-vinda ao canal que te ajuda a ser leve por dentro e por fora, que você aprende como emagrecer definitivamente através do equilíbrio hormonal. Eu sou Cíntia Barros, sou médica endocrinologista, especialista no tratamento de sobrepeso e obesidade há 10 anos, sou chefe do serviço de obesidade da Universidade Federal da Bahia. Olha, e o nosso tema de hoje vai ser um tema palpitante, vai ser um tema que eu tenho certeza que vai contribuir bastante para o seu emagrecimento saudável. Antes de você saber como emagrecer, você precisa saber por que engordou. Esse é o nosso tema. Para saber como emagrecer, você precisa saber por que engordou. Isso mesmo. Sabe por que eu estou trazendo esse tema? Porque assim, hoje, 6 em cada 10 brasileiros querem emagrecer. Você sabia disso? 6 em cada 10 brasileiros estão acima do peso e tem pesquisas mostrando que 6 brasileiras a cada grupo de 10 querem muito perder peso. Então, perder peso hoje é uma necessidade para a maioria das pessoas. Mas as pessoas, elas querem perder peso de forma rápida, de forma acelerada, com um shake, com um chá, com um alimento mágico, com uma pílula, com uma injeção. Elas querem saber como emagrecer, só isso que importa. Mas na verdade, se você não busca o porquê você engordou, provavelmente o que você está escolhendo para emagrecer não vai funcionar. Por quê? Porque você não tirou aquilo que estava causando, você não tirou o fator que está predispondo, que está te ajudando a ganhar peso. Então, se você quer realmente emagrecer sem efeito sanfona, se você quer emagrecer sem reganhar tudo de volta quando parar aquilo ali que você está usando, seja um shake, seja uma pílula, seja uma injeção, então você precisa parar e analisar o porquê que você vem ganhando peso. O que é que está favorecendo essa obesidade, esse sobrepeso? E é sobre isso que a gente vai conversar. Mas antes de continuar, já clica aqui embaixo, já deixa o seu like, já compartilha esse vídeo. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito útil para você e para muitas outras pessoas. E o que é bom a gente não pode guardar só pra gente, não é verdade? Então vamos compartilhar, vamos passar adiante, tá bom? Mas vamos lá. Por que estou engordando? Por que as pessoas engordam? A gente chama isso de fatores de risco, fatores que predispõem ao aumento de peso. Existem vários fatores. Por isso a gente costuma dizer que a obesidade é uma doença crônica, inflamatória, hormonal e multifatorial. Guarda isso aí, multifatorial. O que significa isso? Existem vários fatores associados com o aumento de peso e descobrir qual o fator ou quais os fatores mais estão contribuindo para o seu excesso de peso é o que vai fazer a grande diferença no seu tratamento, porque se esse fator ele não for removido, dificilmente você vai conseguir perder peso. Ou até vai, mas dificilmente você vai conseguir manter esse peso perdido. Então, vamos aprender quais são esses fatores? Olha, eu vou começar com os fatores que não tem como modificar. São os fatores que a gente chama de imodificáveis. São fatores que, infelizmente, você não tem como mexer. Mas fica aqui comigo, porque em seguida eu vou falar dos fatores que aumentam o peso, mas que são modificáveis, que você tem como resolver, você tem como contornar para que essa situação possa melhorar. Bom, vamos lá. Quais são esses fatores imodificáveis, que não tem como mexer? Primeiro fator é o genético. Você herda uma predisposição para engordar. Tem estudos que falam que 70% do seu peso é determinado pela sua genética, ou seja, você herdou os genes relacionados com o aumento do peso. Vários genes, tá? Não é só um. Os estudos mostram que a obesidade é uma doença poligênica. O que é isso? Existem vários genes que estão relacionados com o aumento do peso. E quase todos esses genes estão relacionados aqui, ó, na nossa cabeça, especialmente no hipotálamo, porque é ele que determina o nosso peso, o nosso metabolismo, a nossa fome, a nossa saciedade. Pois bem, esses genes estão lá dentro do hipotálamo, fazendo com que você engorde ou emagreça. Então, a genética. Infelizmente, você não tem como mudar a sua genética, você não tem como mudar o seu pai, sua mãe, sua família, seus avós, não tem como mexer nisso, não é verdade? Então, esse é um fator de risco
com certeza é o principal, mas ele, infelizmente, a gente não tem como modificar. Um outro fator de risco que contribui para a obesidade, que também não dá para modificar, é o sexo. A mulher, ela tem mais predisposição a ter um aumento de tecido gordo, de ter aumento de tecido adiposo, ou seja, de ganhar peso, de ter mais gordura do que o homem. Isso principalmente por conta das alterações hormonais, das diferenças hormonais que existem entre homens e mulheres. Então, nós temos principalmente o estrógeno, que é um hormônio que ele deixa a gente mais macia, digamos assim, mais com as curvas, né? O homem, ele não tem curva, o homem, ele é mais retinho, e isso é próprio da testosterona. A testosterona favorece a hipertrofia muscular, favorece com que o homem tenha aquele corpo mais retinho, sem cintura, né? Nós mulheres não, a gente já tem curvas, a gente já tem cintura, a gente já tem aquele quadril mais redondo, a gente já tem um bumbum, né? Que é um acúmulo de energia que a natureza, né? Que o Criador nos colocou para que a gente tivesse um reservatório, principalmente para o período da gravidez, da amamentação. Então, esse reservatório é o bumbum da mulher. A mama, né? Nós temos uma mama muito mais volumosa do que o homem praticamente não tem, né? De fato, o homem não tem mama, na verdade, e nós mulheres temos a mama, bastante tecido adiposo ali, que favorece a amamentação também. Então, veja que o nosso hormônio, ele dá curvas para o nosso corpo, ele dá volume para o nosso corpo, ele aumenta o nosso tecido adiposo. O homem já não tem. Então, essa diferença de sexo, ele favorece também a questão do aumento de peso. Um outro fator imodificável é a idade. Quanto mais a gente envelhece, a gente vai ganhando mais peso. Eu vou me colocar como exemplo. Quando eu entrei na faculdade, entre 19 e 20 anos de idade, eu lembro bem que eu tinha 51 a 52 quilos. Eu era extremamente magra, porque eu sou muito alta, eu tenho 1,75 m. Então, para o padrão feminino, eu sou bastante alta. Pois bem, eu tinha 1,75 m já, quando entrei na faculdade, e pesava 51, 52 quilos. Eu era extremamente magra. E aí eu lembro que aos 31, 32 anos, quando eu comecei, né, liberei para engravidar, minha primeira filha engravidei aos 33 anos, e aí nessa fase eu tinha 61, 62 quilos. Veja, na faixa dos 20 anos, quando entrei na universidade, eu tinha 51, 52 quilos. Quando eu fui engravidar da minha primeira filha, 30 e pouquinhos anos, eu já tinha 61, 62. E aí, com 40 anos, eu engravidei do meu terceiro filho. E aí, quando eu engravidei do meu terceiro filho, eu já tinha 71 quilos. Olha só a diferença. 51 quando entrei na universidade, 61 quando eu engravidei a primeira filha aos 32, 33 anos, e aos 40 quando eu tive meu último filho, meu terceiro filho, caçulinha, né? Eu já estava nessa faixa de 71, 72 quilos, que é o que eu peso hoje, em torno de 75 quilos, que está dentro do normal para a minha altura, mas veja a progressão ao longo do tempo. E eu confesso para vocês que não houve um aumento de ingesta alimentar, não houve um sedentarismo diferente. Eu gosto de praticar atividade física, sempre me mantenho ativa, me alimento bem. Durante boa parte desse período eu fui vegetariana, agora estou voltando a ser, porque eu sou apaixonada pela dieta vegetariana. Quanto mais estudo, mais vejo os benefícios de ter uma dieta sem carnes. Mas mesmo assim, eu venho aumentando o peso. Isso é porque eu estou engordando? Não, gente, isso é a evolução natural do ser humano. A gente vai aumentando o peso à medida que a gente vai envelhecendo. Isso é hormonal, isso é fisiológico, isso é natural. Me preocupa muitas vezes o paciente que vem no consultório e fala assim: ai, doutora, me ajuda, porque eu quero ter 50 quilos, o peso que eu tinha quando eu tinha 30 anos. Mas é uma mulher que já tem 50, 55, uma mulher que já está menopausada, mas ela quer ter o peso de quando tinha 30 anos. Gente, isso não é fisiológico, isso não é natural. Dificilmente essa mulher vai alcançar esse peso. Então, é importante você entender que o fator idade, ele está associado com o ganho de peso. O que você não pode é ganhar peso a ponto de ficar obesa, isso não. Mas se estiver dentro da sua faixa normal, natural, compatível com a sua altura, tá tudo bem, isso é normal. Então, genética, sexo feminino, idade. Quanto mais a gente vai aumentando a idade,
a gente vai ganhando sim peso. São fatores que estão relacionados com o aumento de peso que não dá para a gente modificar. Tem outros, mas vamos colocar esses 3 como os principais. Agora, vamos falar sobre os fatores que estão associados com o aumento de peso, no entanto, são fatores modificáveis. Tem como a gente mexer, tem como a gente dar um jeitinho, tem como a gente resolver para que a gente possa perder peso, não é? E dentro desses fatores modificáveis, eu vou começar com um dos principais, que é o aumento da ingesta alimentar. Todas as vezes que você tem aumento de peso, todas as vezes que você estar engordando, significa que o que você está comendo está acima do seu gasto energético basal, do seu gasto metabólico. O que você gasta de energia para se manter vivo está abaixo da oferta que você está trazendo para o seu corpo através da alimentação. Não significa que você come muito, tá? Não entende assim, significa que eu tô comendo muito. Não. Você pode estar comendo uma quantidade de alimento razoável, normal, nada em excesso. Mas essa quantidade está sendo superior ao que seu organismo consegue gastar. Então, você precisa reduzir um pouco essa quantidade de alimentação para que você possa emagrecer. Para emagrecer, é necessário ingerir menos calorias do que a quantidade que você gasta através do seu metabolismo, entende? E como é que a gente modifica esse fator de excesso de ingesta calórica, né? O fator é esse, excesso de ingesta calórica. Como é que eu resolvo isso? Diminuindo essa ingesta, ou pela quantidade, você diminui a quantidade de alimento que você come. Então, se você comia 2 conchas de feijão, você passa a comer 1 concha de feijão. Se você comia 3 pães, você passa a comer 2 pães. Se você comia sobremesa todo dia, você passa a comer sobremesa 2, 3 vezes na semana. Só tô dando um exemplo, tá? Não tô dizendo que isso tá certo. Mas só para você entender que você precisa reduzir a quantidade de alimentação para você conseguir reduzir essas calorias. Mas você pode fazer melhor ainda. Você pode melhorar a qualidade da sua alimentação. Porque, por exemplo, se você toma um copo de suco de laranja, quantas laranjas você precisa naquele copo? Muitas vezes 6 laranjas, 7 laranjas para fazer um copo de suco. Mas quando você chupa laranja, você vai chupar 6, 7, 10 laranjas? Dificilmente, não é? Vai chupar 1, 2 laranjas. Então, olha só um exemplo prático. Você trocar o suco pela fruta. Aquele suco que cabe um monte de laranja e que muitas vezes tem gente que coloca ainda o açúcar para piorar a situação e que aquele copo ali às vezes tem 300, 400 calorias. Quando você chupa uma laranja, 2 laranjas, você vai estar ali ingerindo 50, 60 calorias no máximo. Olha a diferença de 400 de um copo de suco para 30, 60 calorias de 2 laranjas. Veja que troca legal. Por exemplo, se você come uma goiaba depois do almoço, é como se você estivesse ingerindo, sei lá, 50 calorias de uma goiaba, mas se você for comer uma goiabada com creme de leite, um pedacinho de goiabada com creme de leite vai ter umas 300 calorias mais ou menos. Então é muito melhor você comer uma goiaba que tem, sei lá, 50 calorias, do que você comer uma goiabada com creme de leite que vai ter 300, dependendo da quantidade, 400 calorias. São trocas inteligentes, trocas que vai fazer com que você reduza esse fator de risco para o seu ganho de peso, reduzindo assim a ingesta calórica. Diminuir a quantidade é uma estratégia, mas a estratégia melhor ainda é você trocar o alimento, melhorar a qualidade do seu alimento, diminuir o industrializado, trocar esse industrializado cheio de sal, de aditivos químicos, de açúcar, muito calórico, por alimentos mais naturais, por frutas, verduras, legumes, castanhas, ovos cozidos, por exemplo, que são alimentos muito mais saudáveis, muito menos calóricos e que vai favorecer a sua redução de peso, o seu emagrecimento saudável. Então, esse é o primeiro fator de risco, excesso de calorias, e a solução é reduzir essa quantidade de calorias e, melhor ainda, trocar o alimento, sucos por frutas, alimentos industrializados por alimentos naturais, excesso de doces por alimentos
mais naturais, frutas, como eu falei, né? Você realmente trocar aquele alimento que é muito calórico por um alimento que é bem menos calórico. Um outro fator de risco para a obesidade que você pode modificar é o sedentarismo. Sedentarismo. Então, assim, ó, você quer emagrecer, aí você vai no endócrino e pede um remédio para emagrecer, mas continua sedentário. Será que esse remédio realmente vai resolver? Eu digo para você que você pode até perder um pezinho, mas quando você suspender essa medicação, você vai reganhar tudo de volta, porque você não modificou um fator de risco, que é o sedentarismo. Precisa estar mais ativo, precisa trocar um elevador. Se você tem 2, 3 lances de escada, mora no segundo, terceiro andar, vai de escada, desce de escada, sobe de escada, tem uma vida mais ativa. Se você precisa ir em um lugar e não é tão distante, dá para ir andando, vai andando, deixa o carro na garagem, vai andando, estimula cada vez mais o gasto energético, se mexa, se movimente, pratique jardinagem, seja ativo na sua casa, varra a casa, limpe a sua casa, seu jardim, plante, enfim, gaste sua energia e coloque um programa de exercícios físicos regulares na sua rotina. Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma pessoa é considerada sedentária se ela pratica menos de 150 minutos de atividade física semanalmente. Então, no mínimo, você precisa praticar 150 minutos, que daria 50 minutos 3 vezes na semana, ou 30 minutos 5 vezes na semana, para que, no mínimo, você esteja ativo através desses 150 minutos. Então, fator de risco, sedentarismo, é um dos fatores de risco mais importantes para a obesidade, para aumentar o excesso de peso. Porque lembre-se que eu falei que a gente engorda toda vez que a gente come mais, a gente tem mais acúmulo de calorias do que a gente consegue gastar. Então, se a gente não gasta, o metabolismo tá ali e você só tá comendo, você vai engordar. Mas quando você passa a ter uma vida mais ativa, fazer exercícios físicos, o que acontece com o seu metabolismo? Ele aumenta e aí equilibra mais essa balança para que sua ingesta alimentar esteja bem equilibrada com o seu gasto metabólico, tá bom? Então já vimos 2 fatores de riscos modificáveis: excesso de calorias, sedentarismo. Um outro fator de risco para a obesidade, que muita gente nem dá importância, é o estresse, o excesso de trabalho, a pessoa viver, sabe, muito cansada, muito estressada, sem energia para nada. Isso engorda bastante porque aumenta os níveis de cortisol, que por sua vez aumenta os níveis de glicose, que por sua vez aumenta os níveis de insulina, e isso favorece o acúmulo de gordura, favorece a obesidade. Então, reduzir estresse, cuidar da sua mente, ter momentos de lazer, momentos de prazer, momentos gostosos, sair com sua família, fazer uma programação com sua família, parar um pouco, descansar, ler um livro, ouvir uma música, fazer uma atividade gostosa, sabe? Praticar um hobby, coisas legais para sua vida, deixar a sua vida mais colorida, mais divertida, mais leve, vai te ajudar no seu processo de emagrecimento, porque vai reduzir os seus níveis de cortisol, tá bom? Um outro fator modificável é a qualidade do sono, a quantidade de sono, quanto você dorme. Isso também é muito importante para te ajudar a emagrecer. Não adianta você estar ali tomando shake todo dia, tomando injeçãozinha para emagrecer todo dia, se você não dorme, se você perde noite, se você não consegue produzir a quantidade adequada de melatonina. Então, dormir bem, dormir pelo menos 7 horas por noite, dormir o mais cedo possível, faz parte do tratamento da obesidade. Então, é um fator modificável que você pode se organizar, você pode fazer higiene do sono, sabe? Que são hábitos que você traz para a sua rotina que vai te ajudar a dormir melhor, a dormir a noite toda, a dormir de forma equilibrada, a dormir de forma adequada para que você consiga produzir os hormônios que com certeza vão te ajudar a manter o seu peso muito mais controlado. Um outro fator de risco modificável, para a gente terminar, é a hidratação. Muita gente está desidratada, subdesidratada, não bebe água adequadamente, não se hidrata, não deixa o rim trabalhar e colocar para fora essas toxinas, acaba essas toxinas sobrecarregando o corpo, deixando o metabolismo mais lento,
e fazendo com que você acumule ainda mais de gordura e deixe seu corpo ainda mais inflamado, retendo mais líquido e aumentando ainda mais o seu peso. Então, hidratação faz parte do processo de emagrecimento. Quanto mais água você bebe, mais hidratado você vai estar, mais seu metabolismo vai trabalhar. Ó, faz como eu, que trabalho com meu copinho do lado, com minha garrafinha do lado, e aí vou bebendo. Eu tenho um hábito de beber todos os dias em jejum meio litro de água. É um hábito super salutar, que eu recomendo para você criar esse hábito de todos os dias beber meio litro de água em jejum. Se você não tem esse hábito, esse costume, não consegue, tem dificuldade, bebe um copo pequeno. Bebe um copo, quando você se acostumar, você começa a beber 2, ou você pode beber um copo, descansa 10 minutinhos, vai lá, bebe outro copo. Mas começa a beber os seus 500 ml de água em jejum, depois mais 1 litro de água durante a manhã, mais 1 litro de água durante a tarde. Normalmente eu recomendo 35 ml por quilo de peso. Então, se você tem 100 quilos, você tem que multiplicar 100 vezes 35, daria 3 litros e 350, mais ou menos, né? 3 litros e um pouquinho, 3 litros e 300, arredondando. Se você tem menos peso, você vai lá e calcula. 35 ml por quilo é o que normalmente a gente precisa. A não ser que você seja um cardiopata ou tenha um problema cardíaco, fígado, rim, faz hemodiálise, aí já é outra questão, né? Aí talvez realmente você não vai poder beber tanta água assim. Mas se você é saudável, seu rim funciona bem, seu fígado funciona bem, seu coração tá tudo ok, não tem insuficiência cardíaca, 35 ml de água por quilo por dia é o que você deve beber e não junto com as refeições, tá? Para não atrapalhar a digestão. Bebe em jejum, meia hora antes do café, aí você toma o seu café, descansa 1 hora e meia, no máximo 2 horas, tá bom? E aí você passa a beber água até meia hora antes do almoço e à tarde até meia hora antes da janta e vai ali hidratando. Isso vai acelerar seu metabolismo. Tem um estudo bem interessante que mostra que pessoas que passaram a se hidratar adequadamente, elas aceleraram o metabolismo em torno de 30%. Então, é um aumento bem substancial, vai fazer a diferença você ter um metabolismo acelerado em torno de 30%. Então, se hidrata, que isso vai te ajudar bastante a perder peso. Então, você viu aí, nós temos fatores que não são modificáveis, mas a gente tem muita coisa que é modificável, que a gente pode ir mexendo, ir mudando, ir alterando, ir incrementando na nossa vida e que vai fazer grande diferença para o seu emagrecimento definitivo. E sabe por que vai fazer essa diferença? Porque tudo isso aqui que eu falei causa alterações hormonais que vão reverter esse ganho de peso. São alterações hormonais que vão acontecendo à medida que você vai trazendo esses novos hábitos para a sua vida, seus hormônios começam a ser produzidos, a ser equilibrados, e isso vai favorecer um emagrecimento definitivo através do equilíbrio hormonal. Gostou desse vídeo? Aprendeu quais são esses fatores modificáveis? Tem outros, tá? Mas para o vídeo não ficar muito grande, a gente vai ficar com esses 5. Eu tenho certeza que você já aprendeu bastante coisas e eu quero te pedir para me ajudar a compartilhar esse vídeo com outras pessoas para ajudá-las também nesse processo de restauração da saúde, restauração da autoestima, de um emagrecimento saudável e que com certeza vai ter uma grande repercussão para a vida, para a qualidade de vida e para a saúde de todos vocês. Um grande beijo, obrigada pela sua parceria, obrigada por ter ficado até o finalzinho desse vídeo e a gente se encontra no próximo vídeo.